Deus te dê vitória, irmão, irmã. Deus seja contigo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Amado Deus e eterno Pai, nós entramos em oração e nos colocamos, ó Deus, na posição de te agradecer por todas as coisas, por todas as vitórias, todas as bênçãos, tudo que o Senhor, ó Deus, tem feito e pelo que o Senhor é, Deus vivo, poderoso, soberano e eterno. Nós oramos e agradecemos a Cristo, nosso Salvador, também agradecemos ao Espírito Santo e pedimos as ricas bênçãos do Senhor sobre nossa vida, perdoando nossos pecados, nossos erros, nossas falhas e abençoando a nossa vida aqui e a vida de cada um daqueles que vão nos ver, vão nos ouvir, vão receber a mensagem da palavra de Deus. E o Senhor envia cura e libertação para cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amados. Eu sou o pastor Garcia, aqui é a Igreja Internacional Batista da Fé. Nós estamos aqui na Avenida das Palmeiras, 159, no Parque das Palmeiras, em Maringá, estado do Paraná, certo? E você está conosco agora para mais uma live, versículo por versículo. Vamos agora para a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, né? Um texto que não é muito pregado, eu creio, nos púlpitos das igrejas, mas é um texto da Bíblia, é uma palavra que nós precisamos passar por ela, precisamos ouvir ela, precisamos ler, né, ela e buscar o discernimento, porque ela nos previne, né? Ela traz uma mensagem para nos prevenir de cairmos em alguns laços. Por exemplo, vamos ler aqui: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Muito bem. Talvez você já viu ou já aconteceu contigo de você estar numa caminhada, você está seguindo determinados líderes em determinadas denominações e as coisas vão caminhando a passos firmes, bom testemunho, idoneidade, caráter, né? Fé, serviço, trabalho. E de repente aparece alguém com palavras encantadoras, com mensagens, com certos tipos de profecias e tantas coisas, às vezes trazendo coisas até novas que ninguém nunca viu, né? E encanta aquelas pessoas, ou você mesmo já passou por isso, e você deixa aquela caminhada com aquele líder seu, que já vem há décadas pagando o seu preço ali, e você vai atrás, né, dessas pessoas que estão aí com palavras persuasivas, que estão encantando, e você vai atrás. Já vi muito isso, né? Passa a frequentar lá, e daqui a pouco aquela pessoa some, deixa um escândalo terrível, né? Deixa uma dívida, engana muitas pessoas, certo? E assim vai. Outros, às vezes, até permanecem, mas permanecem pregando o evangelho de heresia e convencendo pessoas a seguir aquelas heresias que não vai levar para o céu. São falsos profetas, a Bíblia fala. E você precisa cuidar disso, você precisa ter um discernimento, você precisa ter sabedoria para não cair na mão desses falsos profetas, diz a palavra de Deus. Muito bem, já no versículo 18 diz aqui: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Então você está caminhando com a pessoa, né? E aí você vê as atitudes. Por exemplo, um dia uma pessoa me disse assim: olha, o meu pastor, ele no púlpito é uma maravilha, é uma pessoa que, olha, não tem nem como explicar.
mas eu viajo com ele. Aí ele é outra pessoa. No púlpito ele é uma coisa, e quando ele está lá fora, você não fala que ele é pastor. As atitudes dele, as coisas que ele pratica, né? Então, como pode ser uma árvore boa no púlpito e depois não ser? Uma vez eu viajei com um pastor, isso já faz muitos anos, nós estávamos em 4 pastores viajando em outro estado. Nós estávamos fazendo uma obra, e quando nós paramos em uma cidade para tomar um lanche, nós entramos numa cidade, fomos tomar um lanche lá e visitar uma igreja que tinha lá, onde tinha um pastor que era amigo nosso. Era um amigo não muito assim de estar muito próximo, mas nós estávamos passando por ali, vamos fazer uma visita e tudo mais. Foi muito bom aquela visita, muito boa aquela visita, foi uma bênção de Deus, nós ficamos maravilhados com o que Deus fez. Mas, quando nós descemos do carro para ir tomar o lanche, o pastor que estava conosco, né, foi conversar com uma moça que estava marcando os carros, né, aquele estacionamento que as prefeituras colocam, né? Então você tem que pagar ali uma taxa e tal. E a moça estava marcando, e ele saiu com as conversas com a moça, e eu fiquei olhando e falei, não acredito que um pastor está falando umas coisas dessas aí para essa jovem dessa forma, né? Então, às vezes, você vê a atitude da pessoa lá fora, as palavras da pessoa, não é mais a palavra de uma árvore boa, né? Já não é a atitude de uma árvore boa. Então você já sabe que aquela árvore, ela tem alguma contaminação, né? Ela está fora do padrão ideal de ser uma árvore boa. Então, meus irmãos, Jesus disse assim, não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Então você olha para a pessoa, espera um pouco, não se apavora não, né? Mas olha, ontem essa pessoa passou aqui, Deus usou ela, falou comigo isso e aquilo, né? Então, agora não, eu tenho tantos anos naquela igreja que eu estou ali, e agora Deus falou comigo, né? E eu vou atrás dessa pessoa, e aí sai e vai. Já vi muitas pessoas tomar prejuízo, já vi muitas pessoas perder a fé, esfriar na fé, desviar, né? Ficarem enfermas espiritualmente por causa desse tipo de atitude, não vigiar e seguir falsos profetas, né? Versículo 19 diz, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Irmão, isso aqui é sério demais. Para quem é líder, para quem é pastor, para quem é missionário, missionária, quem é presbítero, quem é obreiro da igreja, e o próprio crente também, o próprio servo do Senhor Jesus. Aqui está escrito que se essa árvore não dá bom fruto, eu preciso me preocupar. Ontem eu falava com meu filho, dizia, filho, a gente tem que trabalhar, temos que produzir alguma coisa. Você está trabalhando numa empresa excelente, uma empresa boa. Você tem liderança que fala, ó, faz isso, faz aquilo, faz, né? Mas e na nossa vida? O líder somos nós mesmos. Nós que somos líderes de igreja, nós somos os líderes. Então nós temos que acordar de manhã e conversar com Deus, e conversar com Jesus, conversar com o Espírito Santo. Dizer, me ajuda, que eu preciso produzir hoje, eu preciso ter boas obras hoje, eu preciso fazer algo útil. A gente precisa estar atento o dia todo para ver se verdadeiramente, né, nós estamos na prática de certas atitudes, certos trabalhos, certos serviços, que são coisas boas. Porque se deixar espaço na vida, sem ser preenchido por coisas boas, o inimigo vai encher de coisas ruins. Então, e isso aí vai se transformar nessa árvore que produz maus frutos, que mais ali na frente vai ser cortada e lançada no fogo, né? Jesus preveniu a cada um de nós desse tipo de coisa. No versículo 29, irmão, está escrito assim, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus
ensinava a respeito disso. Olha, cuidado com os falsos profetas. A árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá mau fruto. Não adianta vir falando que a árvore boa, se mostrando a árvore boa, mas se o fruto é mau, então você já sabe que aquela árvore com máscara, né, com cara de árvore boa, não é uma boa árvore, ela é uma má árvore. Tá? Então Jesus ensinou, né? Ele disse que se eu ou você nos transformarmos também em uma árvore ruim e começar a dar fruto ruim, o nosso destino é mau, o nosso final é péssimo, vamos ser cortados e vamos perder nossa salvação, vamos perder nossa esperança, nossa vitória, nossa vida eterna, vamos ser lançados no fogo, diz o Senhor Jesus. E Ele mesmo e nós todos não queremos nada disso, né? Nós queremos ir morar no céu, aleluia. Então Jesus veio ensinando isso e com autoridade, não foi assim uma coisa banal, não. Ele levou isso aqui muito a sério mesmo, tá? Muito bem, amados, olha, então na sequência aqui nós temos aqui um fato, né? A partir aqui do capítulo 8 de Mateus, um fato ocorrido na vida de um leproso, né, que foi purificado. Então no versículo 1 do capítulo 8 está escrito assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Versículo 2 diz: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Versículo 3 diz: Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado. Olha o que é um encontro verdadeiro com Jesus. Olha o que é um encontro sincero com Jesus, né? Olha o que é um posicionamento honesto. Esse homem doente, enfermo, leproso, vem uma multidão caminhando com Jesus. Esse homem, ele quer, então, aproximar-se de Jesus. Se fôssemos olhar as normas da época, as leis, né? Esse homem não poderia ir até Jesus. Jesus não iria atendê-lo se fosse uma outra autoridade terrena. Se Jesus fosse uma autoridade simplesmente terrena, não iria atender. Não, a lepra pode pegar em mim, pode pegar em alguém aqui, né? Então o senhor faz favor, fica lá fora da cidade, vai lá, fica lá no leprosário, lá é o seu lugar. Mas o texto diz que esse homem, ele vem ao encontro de Jesus, adorando Jesus. O coração está aberto, a alma está aberta, ele está reconhecendo quem é Jesus, ele vem adorando. O texto diz que ele adorou a Jesus. E agora a gente vê do outro lado o Jesus, que olha para aquele homem que vem chegando e que vem adorando a Jesus, que vem se prostrando diante de Jesus. Então o texto diz que Jesus tem a seguinte atitude: estendeu a mão e tocou naquele homem. E fez uma pergunta para aquele homem: o que você quer? E o homem disse: olha, eu quero ser curado. E interessante que o texto diz assim, né? Que Jesus deu uma resposta: então seja limpo agora. E tocou nele. E naquele momento, toda aquela lepra, toda aquela infecção, aquela inflamação, aquela doença desapareceu do corpo daquele homem. Um toque de poder de Cristo, um toque da autoridade sobrenatural, um toque de milagre ocorreu na vida daquele homem. Mas quem deu o primeiro passo foi aquele homem que, na sua situação de dificuldade, de dor, de doença, de pobreza e miséria, de humilhação, ele vai a Jesus, e ele então adora Jesus, e ele se prostra ali e recebe, pela grande fé que ele está exercendo, o seu milagre através de Jesus.
Talvez hoje é o teu dia de você adorar a Cristo, de você louvar ao Senhor. Talvez hoje é o dia de você se humilhar, porque é você que tem a necessidade. É você que está enfermo ou está enferma. É você que precisa do milagre. E se você precisa do milagre, Jesus tem um milagre para você. Se você precisa de uma vitória, Jesus tem a vitória para você. Esse homem precisava. Esse homem era leproso, não tinha remédio mais para ele. Não tinha mais solução, não tinha esperança mais para ele. Mas Jesus foi o remédio. Jesus foi a solução. Jesus foi a esperança. E é para você também. O remédio para você que está doente. Eu não sei qual é a tua doença, mas você coloca ela diante de Jesus agora. Coloca diante de Cristo. Seja ela um câncer ou qualquer uma outra doença rara ou doença incurável. Jesus pode fazer milagre agora na tua vida. Você pode ser limpo dessa enfermidade. Você, minha irmã, pode ser limpa dessa enfermidade agora. Recebe aí. Pela fé, Jesus está aí onde você está. Muito bem, meus amados, vocês estão comigo na live versículo por versículo. Eu sou o pastor Garcia, da Igreja Internacional Batista da Fé. Está localizado aqui na Avenida das Palmeiras, 159, no Parque das Palmeiras, aqui em Maringá. Nós estamos aqui no Paraná. Graças a Deus por isso, né? Muito bem, amados, vamos aqui então, olhando para capítulo 8 de Mateus, agora no versículo 4, onde diz assim: E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunha. Veja que coisa interessante. Eu vejo, às vezes eu estou em algum lugar e alguém vai pregar, né? Já vi acontecer isso em congressos. E naquele evento houve um grupo de pessoas que entraram em oração, em jejum, fizeram reunião e pediram para Deus um tema. E Deus então deu um tema para aquele evento. E a pessoa é convidada para pregar e é passado o tema. Quando ele chega no evento para pregar, ele diz assim: Olha, meus irmãos, eu não obedeço ao homem, eu obedeço a Deus. O que Deus manda falar, eu falo. O que Deus não manda falar, eu não falo. Está tudo certo, está errado, né? Tem o tema ali, mas eu vou pregar aqui na mensagem aqui que Deus me falou. Aí prega um negócio completamente fora daquilo que está na direção. Eu particularmente, eu comparo essa atitude com essa atitude que Jesus tomou aqui, né, como sendo uma atitude muito perigosa para quem toma essa atitude. Veja bem, se tem um sacerdote, se tem um líder em algum lugar, em algum evento, se tem alguém que organizou alguma coisa, e eu vou até ali, eu tenho que entrar debaixo daquela cobertura, daquela liderança. Eu não posso causar uma outra impressão, uma divisão, uma mudança de rumo das coisas, sem mais nem menos. Olha o que Jesus fez aqui. Ele podia falar: moço, aqui ó, eu sou a autoridade, aqui eu já te curei, agora você não precisa dar satisfação para ninguém, vai para tua casa, acabou, está resolvida a situação. Não, olha o que Jesus faz. Olha, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-se para o sacerdote e vai dar a oferta que já está, né, determinada na lei de Moisés, para lhe servir de testemunha. Para lhe servir de testemunho. Então Jesus, ele não saiu da direção da liderança. Tinha lá um sacerdote, tinha uma liderança, né? E ali havia uma determinação que já estava na lei de Moisés, que a pessoa que fosse curada, que a pessoa que fosse liberta, de acordo com cada caso, com cada cura, havia uma estipulação
de uma oferta que seria uma gratidão, um testemunho, né? Quando alguém falava, ó, fulano de tal deu uma oferta assim na igreja tal, alguém, na época, né? Lá na sinagoga tal, aí alguém já falava, então ele foi curado de tal coisa, assim, assim. Já sabia. Havia uma ligação no mundo espiritual, uma determinação. Então Jesus disse, não vai afrontar não. Primeira coisa que você tem que fazer agora é você ir lá, na humildade, na adoração, você ir lá e você fazer tua oferta, conversar lá com o sacerdote lá e dar o seu testemunho lá. Essa é outra coisa impressionante que eu já cansei de ver agora nos últimos anos, parece que acabou um pouquinho. A pessoa está numa igreja, toda a igreja orando por ela, né? Fazendo campanha para ela ser curada, coisa. Aí quando é um dia ela aparece, só foi curada. Que glória, aleluia, né? Quero dar meu testemunho. Aí ela vai dar o testemunho dela. Meu irmão, vocês sabem que eu estava doente aí e tal, né? O médico não estava conseguindo resolver, era uma situação assim, que aí eu chorava todo dia, vai contando aquele monte de coisa para mover o coração das pessoas, né? Achei que ia morrer, achei que isso, aquilo e tal. Mas eu estava andando ali, aí encontrei fulano de tal, da igreja tal, aí cito o nome da outra igreja. Aí ele fez uma oração por mim, fui curado, estou aqui curado. Nem cita a igreja dela, nem cita o povo todo que estava na intercessão, a campanha que a igreja estava fazendo por ela. Vai fazer um elogio para uma oração de alguém que ela encontrou de outra igreja, ela cita o nome lá, tudo, foi fulano, de tal lugar, assim, assim, olha, lá é uma bênção, né? Não é assim que Jesus ensinou, não é. Jesus ensinou o caminho certo, você vai lá, você pertence àquela sinagoga, você pertence à liderança daquele sacerdote, então você vai lá e dá oferta para aquela sinagoga, você vai lá, dá oferta nos pés daquele sacerdote, conta o testemunho para ele, faz certinho conforme está nas normas. E eu creio que aquele homem fez e foi muito abençoado. Então Jesus, ele deu os testemunhos, ele deu o ensinamento, ele fez tudo certinho. Agora o povo é que fica por aí fazendo coisa errada, né? Fazendo coisa errada. Eu, volta e meia, né, vem membros de outras igrejas e, olha pastor, mais perto aqui, alguma coisa e tal, não sei o quê, eu quero congregar aqui, mas como é que está? Não, está tudo bem, a gente liga lá para o pastor, né? Aí conversa, recebe a pessoa, tudo bem, sem problemas, tá? Mas de vez em quando tem alguns que vão embora também, né? Aí vai embora, pastor, eu mudei lá para tal lugar e tal, aí o pastor entra em contato, não, tudo bem, pastor, foi daqui para lá e tal, né? Tudo bem. Mas só que aquele problema, às vezes quando a pessoa chega lá, o pastor abraça, dá toda aquela liberdade para a pessoa, e daí a pessoa começa a dizer lá, qualquer coisa que tem lá, diz assim, não, mas na igreja que eu vim, lá não fazia assim igual vocês estão fazendo não, lá era diferente, lá era... Irmão, depois que você está numa liderança, é aí, não tem mais lá para trás, não tem mais nada, né? É aí que você tem que seguir. Amém, meus amados? Muito bem, olha só, seguindo aqui na nossa live, versículo por versículo, nós vamos encontrar aqui no versículo 5, né? Capítulo 8 de Mateus, onde a palavra vem dizendo, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Vamos ver o que o centurião estava rogando no versículo 6. Ele dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Esse homem estava com um problema sério na casa dele. Ele estava tentando achar uma solução para aquela situação, né? Porque o criado dele, doente, paralítico,
e ainda era atormentado, tinha uma opressão maligna na vida daquele moço. Então era difícil para lidar com aquele moço. Pode ser que ele tinha problemas mentais, pode ser que ele tinha problemas psicológicos, né? Tinha lá uma certa paranoia, mas a pessoa fica vulnerável, o inimigo trabalha com essas situações na vida das pessoas e deixa as pessoas atormentadas. Então esse homem, ele foi até Jesus em busca de um socorro. E é interessante, porque eu me recordei agora que há muitos anos atrás, nós fomos chamados para ir numa casa onde tinha uma criança assim, atormentada. É um menino já entrando para a adolescência, e esse menino, ele ficava acordado dia e noite, e ele se batia, ele quebrava todas as coisas dentro de casa, e era uma série complicada, uma vida complicada, uma situação complicada. Eram muitos detalhes da vida desse menino, né? Não dá para contar agora. E nós fomos lá orar. Quando a gente estava orando, eu observei o comportamento da família. A família simplesmente cruzava o braço, ficava com os olhos abertos, olhando a gente orar. Como se eles nem ali estivessem. Como se eles não precisassem interceder por aquela situação, né? Eles eram os principais que deviam, naquele momento da intercessão, da oração, estarem ali, agarrados ali, né? Mas não. Então, às vezes, tem famílias com certos problemas, mas não procuram solução. Estão esperando vir alguém de fora, mas vem alguém para nos ajudar, né? Vem alguém aqui para resolver a nossa situação. Não, às vezes a gente tem que ir atrás, a gente tem que resolver o problema, a gente tem que buscar, a gente tem que ir até Deus, né? Ir a Jesus, como esse centurião fez. Ele foi lá: Jesus, a minha história é essa aqui, nós estamos com um problemão dentro da nossa casa, a gente não consegue resolver, mas eu estou correndo atrás, já fui em vários lugares, não tem solução, agora eu vim no Senhor, eu vim aqui na fonte, né? Versículo 7 está escrito assim: e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Graças a Deus, graças a Deus. Jesus dá a palavra, Jesus cumpre a palavra, Jesus age, entra com providência e abençoa. Se você estiver doente hoje e estiver me vendo, me ouvindo aí, Jesus está dizendo: eu irei aí e eu te darei saúde. Você vai ser curado, irmã. Você vai ser curado hoje, meu irmão, porque Jesus está indo aí. Muito bem. E agora no versículo 8 diz assim: e o centurião respondendo disse: não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia. Olha só, às vezes, irmãos, nós queremos ver uma situação mirabolante, né? Como foi o caso de Naamã, quando ele chegou lá na casa do profeta, ele disse depois: eu imaginava que o profeta ia sair de lá, ia passar a mão em mim, ia fazer um ritual, né? E ele ia fazer toda uma encenação ali, né? Mas não aconteceu nada disso. Então, agora quer que eu mergulhe no Jordão, sendo que os rios lá da minha terra, as águas são mais limpas? Aí precisou a comitiva que estava com ele convencer ele para ele poder descer no Jordão. Desceu, foi curado. Mergulhou 7 vezes, foi curado. Às vezes, não precisa de nada. Precisa a gente buscar a Jesus. Precisa a gente ir atrás. Precisa a gente pedir. E às vezes, uma palavra é o suficiente para a libertação. A gente trabalhou muitos anos com esse trabalho de libertação. Hoje trabalhamos mais com a palavra. Eu e minha esposa, quando nós chegamos aqui na cidade, nós vivíamos o dia 24 horas pensando nessa questão de libertação de pessoas. Passávamos noites nas casas das pessoas expulsando demônios de jovens, de pessoas idosas, de casais que estavam brigando, já tinha quebrado a casa toda, aquela coisa, né?
Passávamos a noite, eu voltava para casa no outro dia, quando clareava o dia, expulsava aqui, chegava em casa, tinha outro chamado para expulsar ali, e nós, no meio da noite, andando pela cidade, aí para baixo e para cima, de casa em casa, expulsando demônio. Interessante que quando chegou uma época, eu vi um caso de uma pessoa que fazia oferenda para os demônios, que quando ia nas encruzilhadas, quando ia levar as oferendas, via os demônios descer ali para receber. E essa pessoa vivia nessa vida, incorporando demônios e tudo mais. Mas um dia, essa pessoa, ouvindo a palavra, ela foi liberta pela palavra. Acompanhei a vida dessa pessoa por muitos anos, mais de 10 anos aqui na cidade. Nunca mais essa pessoa ficou endemoniada, permaneceu liberta na presença de Deus, né? Muito bem, aí eu entendi o poder da palavra. O poder da palavra. Eu me lembrei que naquele período teve uma pessoa que ficou 2 anos, que toda semana ficava endemoniada. A gente ia, na semana ia outro obreiro, né? Estava endemoniado de dia, ela expulsava à noite, já estava endemoniado de novo. A questão é, você vai, expulsa o demônio, a pessoa não colhe a palavra, não se enche da palavra, fica vazia, o demônio se enche da palavra de Deus, você preenche o teu espírito, a tua alma com a palavra, não tem lugar para o diabo. E entre essas outras revelações que o Senhor deu para nós, e graças a Deus hoje nós trabalhamos com a palavra, e as pessoas hoje já não tem mais aquela manifestação de demônio toda hora, todo dia. Não, acabou isso aí, graças a Deus as pessoas estão libertas, vêm para a igreja, cultua com alegria, volta com segurança para casa, volta a ser aquele medo, né, de chegar em casa, lá ter um demônio, lá como acontecia, as pessoas chegavam e ligavam, pastor, corre aqui que tem um demônio aqui, né? Graças a Deus, Deus libertou um povo para a glória do nome dele. Então, esse homem aqui, ele disse, Jesus, é uma palavra, né? Não precisa ir lá colocar a mão e fazer. Eu creio que se o Senhor der uma palavra, meu criado será salvo. Aquele homem levou a palavra. Quando chegou na casa dele, o criado já estava curado. Amém? Muito bem, meus amados. Eu quero encerrar aqui, né? Quero orar com você. Pega lá um copo com água. Vamos orar. E mais tarde voltaremos com mais outra live para a glória de Deus. Deus eterno Pai, nós abençoamos esta água no nome de Jesus. Consagramos ela para ser um remédio santo. Um remédio que vai curar, libertar, um remédio que vai, ó Deus amado, animar esta pessoa, Pai. Motivar e dar um novo sentido na vida dessa pessoa. Não porque é o homem, o pastor que está abençoando, mas porque do seu trono, o Senhor unge esta água agora, para que ela seja o remédio que esta vida está precisando. E assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode tomar da água agora e ser curado. Um abração do pastor Garcia e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.